Tranquilo. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua. Quero trazer um versículo para a sua meditação. Esse versículo está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso encontro de ensino. Na quinta-feira, às 20h07, teremos o encontro de oração. No sábado, às 9h07, teremos o Café com Jesus. E às 19h07, teremos o encontro de jovens. No domingo, às 20h07, teremos o encontro da família. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a Vida Real Bot com valor simbólico de R$ 35,00 e adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50,00. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, direto do trono de Deus, está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Últimos dias, impiedade e falta de caráter. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. E eu quero agradecer nessa noite pela nossa querida e amada irmã Márcia, que está nos auxiliando. E agradecer também ao pastor João, né? Pastor João, que foi ungido por esse ministério. E está em Araguaína, ele mora aqui e estava esses dias, né, lá para Uberlândia e já está de volta aqui. Eu quero agradecer pela vida dele e declarar uma palavra sobre a vida dele, de cura, de paz, de alegria e de prosperidade. Que ele possa receber nesse dia a cura para aquelas dificuldades que estão passando na vida do nosso amado pastor, e que o Senhor Jesus traga a existência na vida dele, da esposa, dos netinhos, e dos filhos e filhas. Um abraço, meu pastor, boa noite. Também o pastor Romalino, talvez chegue por aqui mais tarde. Um abraço, meu querido, Deus abençoe. Aleluia, irmã Márcia. Amém. Pai, em nome de Jesus, usa o teu filho para trazer uma palavra aos nossos corações, no dia que se chama hoje. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos nesse momento de alegria, de paz, de prosperidade, longanimidade e de domínio próprio. Pai, nesse instante, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, que pela tua palavra revelada em nossos corações, pela tua direção, pelo teu conforto, pelo teu consolo em nossas vidas, para que nós possamos, papai, engrandecer o teu nome, que o Senhor cresça e que eu diminua cada vez mais, Senhor. Neste momento, Senhor, usa a boca desse teu servo, Senhor. Nós somos carteiros
eu e a Márcia somos carteiros, Senhor, que estamos levando cartas tuas, Senhor, para as pessoas que estão junto conosco, nessa pegada de fé, nessa pegada de esperança, nessa pegada de amor. E nós vamos meditar na palavra de ensino no dia que se chama hoje. E esta palavra de ensino está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos do 1 ao 8. Eu quero agradecer, meus queridos, agora, Pai, abre os olhos do entendimento dos meus irmãos, Senhor, ao redor do mundo, em todos os lugares onde estamos chegando, através das rádios, através do YouTube, através do Instagram e através da fanpage do Jesus na Rua, do Telegram. Neste instante, Senhor, nós te agradecemos, Pai, para que o Senhor seja engrandecido em tudo em nossas vidas e que nós possamos receber, Pai, o conforto, a direção e o consolo através dessa palavra. Amém, irmã Márcia? Amém, glória a Deus. Aleluia. Irmã Márcia, faça a leitura do nome do livro e da palavra de hoje e faça a leitura desses versículos. O nome é Últimos Dias, Impiedade versus Falta de Caráter. Essa palavra está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Sabe, porém, isto que está nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Amém? Amém, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse instante, por essa palavra, Senhor, ela fazendo morada no nosso coração, Senhor, e ela trazendo, acima de tudo, Pai, este ensino que ora estamos para começar. Irmã Márcia, por favor, leia o versículo 1. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Amém? Amém. Olha só, meus queridos, a palavra de Deus, ela nos exorta quanto aos tempos que estamos vivendo. Tempos que estamos vivendo, apóstolo, sim, tempos que estamos vivendo, que serão tempos
trabalhosos. Vamos entender algumas situações desse livro. Esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, dirigido esse livro ao irmão Timóteo. Esse livro, meus queridos, ele chegou nas mãos de Timóteo depois da morte de Paulo. Esse livro ele foi redigido, pessoalmente por Paulo ao irmão Timóteo, mas a data, de escrita desse livro, ele data de 68. O apóstolo Paulo já tinha morrido, e esse livro ele vai trazer uma palavra-chave muito interessante. A palavra-chave desse livro é bom combate. E nós vamos ver mais para frente uma situação que o apóstolo Paulo está vivendo ali quanto à escrita desse livro. Meus queridos, nós temos uma frase marcante de Paulo: combati o bom combate e guardei a fé. Muitas vezes, meus queridos, nós temos a oportunidade de combater um bom combate. Nós temos a oportunidade de fazermos como Paulo fez nessa carta ao filho na fé que ele tem, que é Timóteo, e ele vai nos trazer situações que são inusitadas para os nossos dias, situações que são divergentes, como, por exemplo, a lista que nós vamos ler daqui a pouco, de oportunidade de fazermos o bem. Oportunidade de fazermos o bem, sim, oportunidade de fazermos o bem. Márcia, leia o versículo 1, por favor. Sabe, porém, isto que está nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. Amém? Amém. Olha só, meus queridos, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que essa carta foi escrita antes de 68, mas ela foi, ela chegou às mãos de Timóteo já em 68. Então, o que foi que aconteceu ali? Ele alerta quanto aos tempos difíceis que chegarão ali. Quando o apóstolo se refere a Timóteo ali nesses dias difíceis, é porque aí nós vamos ver no último versículo 2 homens que se opuseram muito ao ministério de Paulo, ministério de Timóteo. Esses homens são pessoas que se opuseram muito, James e Jambre. E esse primeiro versículo ele está se referindo diretamente àquelas pessoas que fazem coisas que não nos dão oportunidade de fazermos da forma correta, ou que se opõem à atitude de Deus através de nossas vidas. Nós vamos fazer uma lista, meus queridos, que seria aquilo que eu gosto muito de
de brincar, né? E é uma lista macabra, né? É essa lista que nós vamos ver eu creio ali que nós vamos trazer esse entendimento. O 2, Márcia. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha só que lista difícil. Márcia, eu queria que você lesse um e depois o outro, mas lesse e me desse a oportunidade para nós meditarmos cada nome dessa lista. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Amém? Amém. Olha só. Homens amantes de si mesmo, presunçosos e avarentos. Ou avarentos e presunçosos. Amantes de si mesmo, meus queridos, são os edomitas. O homem que ama a si mesmo. Os edomitas. E pessoas avarentas são aquelas pessoas que só querem para si. Eles não conseguem ter empatia pela outra pessoa. Ele não consegue ter um entendimento. Muitas vezes, meus queridos, pessoas pedem dinheiro emprestado a nós, cristãos, sabendo que não vão pagar. A gente, por não cobrar juro, as pessoas usam de avareza com a gente. Eles querem que a gente dê o último que a gente tem para eles e, às vezes, para coisas fúteis, coisas inúteis, coisas que não vão levar a lugar nenhum, que não vai haver um crescimento na vida dessa pessoa. Não vai trazer dignidade à vida dessas pessoas que fazem isso contra nós. Essas pessoas que tentam levar-nos até a capa de dormir. A palavra de Deus diz que se você emprestar um dinheiro a uma pessoa, não tome a capa de dormir, porque como esse homem dormirá à noite no frio? Então, meus queridos, é preciso que a gente hoje tenha esse entendimento. Essa palavra, meus queridos, ela não é para descrente, ela é para crente, para pessoas que se dizem filhos de Deus dentro das igrejas, dentro das comunidades, dentro das congregações. Infelizmente, nós estamos vivendo esse tempo que essas pessoas fazem isso. Márcia, o 3, por favor. Tem mais palavras sobre essa 2. O versículo 2, eu li até uma parte. Certo. Então, conclua a leitura do 2. Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Amém? Amém. Desobedientes a pais e mães. Eu vou me ater a esta situação. Nós temos essa mesma palavra lá em Efésios, capítulo 6, versículos 1 e 2 e 3. Do capítulo 6 de Efésios vai falar sobre esta situação de pais e mães.
E nós precisamos compreender, meus queridos, que muitas vezes nós temos uma direção de Deus nas nossas vidas e nós caminhamos de maneira humilde, de maneira simples, de maneira honrada na presença de Deus. E o apóstolo Paulo, ele traz nessa lista macabra, né, esta situação contra pai e mãe, desonrar pai e mãe, desobediência a pai e mãe, é desonrar. A pergunta, meus queridos, que não quer calar é essa. Você tem tomado oportunidade de honrar seu pai, sua mãe? Sim, porque muitas vezes, meus queridos, nós não queremos isso. Às vezes, como eu tive um atendimento essa semana, né? Um jovem chega e diz: "Ah, meu pai e minha mãe são chatos, mas eles querem o seu bem, meus amados irmãos." E por vezes, meus queridos, nós achamos que o papo dos nossos pais, das nossas mães, que já têm uma idade, ou ainda que sejam novos, né? Esse papo é um papo diferente, um papo difícil, uma situação que a gente não consegue compreender, porque eles têm tanta situação de não aceitarem aquilo que a gente faz. É pela sabedoria, meus queridos, é pela sabedoria que eles têm esta direção, né, de dizer a nós aquilo que nós não queremos saber, mas que a sabedoria deles baixa a guarda e eles olham para a gente e dizem: "Meu filho, se você tenha cautela." Então, meus queridos, hoje nós precisamos compreender isso na minha vida, na sua vida, de maneira simples, de maneira humilde, de maneira correta. Márcia, faça a leitura do versículo 2 todinho. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Amém? Amém. A ingratidão, meus queridos. A ingratidão, ela é uma situação extremamente difícil para o homem moderno, para o homem de hoje. E o que é a ingratidão? Nós às vezes queremos que as coisas sejam feitas da forma como nós achamos que tem que ser feito, né? E a ingratidão é o quê? É você não ser grato, porque a coisa não foi feita do jeito que você disse. Porque não foi feito, meus queridos irmãos, da forma como você equivocadamente queria que fosse feito. A sua opinião, ela foi aceita em parte, aí você se levanta ingrato, falando mal, dizendo que as pessoas não têm respeito por você, não tem isso, não tem aquilo. Isso é ingratidão, meus queridos. É não agradecer aquilo que foi feito pela sua vida, aquilo que foi feito enquanto você precisava, aquilo que você
muitas vezes esquece. Esquece porque às vezes você precisou e a pessoa fez muito para você, mas cada dia é uma necessidade nova. E se há uma necessidade nova, a pessoa não vai se lembrar do que foi feito ontem. Isso se chama ingratidão, meus queridos. Isso se chama ingratidão. Márcia, o versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Aí faça aquela leitura nome por nome para nós poder, no versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Amém? Amém, glória a Deus. Olha só, caluniadores, sem afeto natural. O que significa uma calúnia, meu querido e minha querida irmã? Apóstolo, vai falar o que é calúnia? Tá de brincadeira, não? As pessoas hoje, meus queridos, eles não estão caluniando em coisas simples. Não é uma mentira aqui, outra mentira acolá. Não. Eles estão chegando e dizendo para você que você fez coisas que você nunca sonhou em fazer. Esta é a calúnia a que Paulo, o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, se refere. Esta calúnia, meus queridos, por exemplo, Jesus Cristo foi caluniado pelos judeus. Como assim, apóstolo? Eles disseram coisas que Jesus Cristo nunca falou. Porque Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele foi condenado no Getsêmani, ele perguntou aquele rei por qual, pelo que o Senhor me acusa. E aquele rei não teve como dizer nada. Ele disse, os seus irmãos judeus que estão aí fazendo essa calúnia, pedindo que lhe matem. Eu não vejo em você oportunidade para a morte, para a condenação de morte. Então, eu não consigo entender por que eles querem lhe matar. E naquele instante era a calúnia, meus queridos. A calúnia do judeu que estava matando Jesus Cristo. Então, todo tempo na história humana nós tivemos palavras difíceis. Todo tempo na história humana nós tivemos pessoas se levantando contra pessoas e usando pessoas e amando coisas. Os judeus ali usaram Jesus Cristo para manter as suas forma de viver. Então eles usaram a pessoa de Jesus Cristo para manter as suas regalias. Eles amaram mais as regalias do que o Filho de Deus ali naquele instante. O versículo 4
Márcia? Tem outra parte do 3. Eu li uma metade, falta outra metade. Ah, sim. Então continue a outra metade do 3. Cruéis, sem amor para com os bons. Amém? Eu não consegui ouvir aqui, para mim cortou. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Amém? Amém. Incontinente, cruéis e sem amor para com os bons. É crueldade, meus queridos, que as pessoas estão fazendo. Existe uma palavra que ela é difícil o entendimento, execração pública. O que é isso? É a crueldade hoje das pessoas de colocarem palavras, fazerem montagem e colocarem situações na sua boca que você nunca sonhou em falar. Hoje, em tempos de mídias sociais bem avultadas, nós temos pessoas fazendo isso. Pega uma frase sua, corta, emenda, muda a ordem das coisas para que você tenha o escárnio, receba o escárnio das pessoas que estão à sua volta. E dessa forma, meus queridos, tem acontecido muito. Tem acontecido situações em que pessoas simplesmente são banidas dos lugares onde estão para serem, pelo simples fato de serem pessoas que não comungam do mesmo pensamento. As pessoas estão fazendo isso, meus queridos, em detrimento, em detrimento das pessoas. Ou seja, eles querem arrancar a oportunidade dessas pessoas de falarem, de fazerem as coisas boas, fazerem as coisas corretas. E desta forma, meus queridos, nós trazemos essa palavra hoje aqui para que você compreenda a altura, o comprimento, a largura e a profundidade. O 4, Márcia. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Traidores. Aquele povo ali traiu a Jesus Cristo. Agora, a pergunta que não quer calar, que nós vamos tomar emprestado do Diário da Fé, é essa. A quem você tem traído? Aposto que o senhor está sendo muito duro, não. Essa palavra, meus queridos, é para você dentro da igreja. A quem você tem traído? Você tem traído aos bons costumes? Você tem traído ao seu pastor? Você tem traído a congregação, a comunidade a qual você faz parte? Você tem traído, você tem tomado posição diferente contra quem? Essa é a maravilhosa pergunta. Márcia, o 5. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aleluia. Apóstolo. Amém. Glória a Deus. Já percebi, Márcia, aqui. Olha só que coisa medonha, que coisa difícil. O apóstolo Paulo chega para Timóteo e diz: se afasta das pessoas que estão agindo dessa forma. Se afaste das pessoas que agem desse jeito. E
nós vamos entender. Eu queria que depois você lesse esses versículos para que você compreenda onde você está nessa palavra. Apóstolo, onde eu estou? Não sou eu que digo, é você que se enquadra nela, como eu estou me enquadrando. O 6, Márcia, por favor. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Amém? Amém, glória a Deus. Olha só, mulheres nécias, né? Esta situação, meus queridos, ela é complicada. Por quê? Porque onde é que nós vamos encontrar as mulheres nécias? Porque Paulo está falando para Timóteo. E ele está falando para Timóteo aonde? Onde é que Timóteo está? Timóteo está dentro da igreja. Timóteo é pastor de uma igreja. Timóteo é aquela pessoa que está ali pastoreando aquela igreja. Então nós precisamos compreender, meus queridos, que toda essa palavra não é para pessoas fora, é para pessoas dentro. É para pessoas que estão vivendo uma vida cristã desequilibrada. Quantas mulheres não saem de casa em casa dizendo que vão orar e quando chegam lá vão conversar da vida alheia, vão observar maridos incautos que estão ali, porque essas mulheres chegam cheias de pecado e encontram homens cheios de pecado ali também. Então, esta é uma situação, meus queridos, que nós precisamos compreender. Isso é dentro da igreja, não é fora. Amém? Glória a Deus. Márcia, o 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Amém. Olha só. Essas mulheres nécias que aprendem todo dia, elas estão aprendendo da palavra. Todo dia elas estão aprendendo da palavra. Mas elas não conseguem aprender. Não tem entendimento, não há entendimento, não chega ao entendimento porque o coração delas está em outro lugar que não é a sã doutrina da palavra de Deus, não é o entendimento, né, e a busca pela palavra de Deus na vida delas. Márcia, o 8, por favor. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Amém? Amém. Sendo homens reprovados quanto à fé. São homens que não têm o entendimento, o discernimento, a direção. Quantos James e Jambres temos hoje dentro das igrejas, dividindo igrejas e criando ministérios novos a partir de uma igreja que se dividiu? Meus queridos, é preciso que a gente compreenda que isso é para nós, é nos dias de hoje. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo esta diferença, essa divergência dentro da igreja, essa desconstrução do amor pelos irmãos. Mas apóstolo está usando um palavreado muito duro. Não, meus irmãos, não está não. Não está não, ainda não.
ainda não está, nós estamos trazendo hoje uma palavra da sã doutrina para você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu agora rogo ao Senhor, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejam abertos os olhos do entendimento dos nossos irmãos ao redor do mundo, onde nós estamos chegando com essa palavra, Senhor, onde essa palavra chega. Aquelas pessoas, Senhor, que irão nos ouvir em vários lugares, Pai, e aquelas pessoas, Senhor, que receberão esta palavra, Senhor, no coração. Abre os olhos do entendimento desse povo, Senhor, que nós estamos chegando, que nós estamos levando esta oportunidade, Pai, de hoje serem feitos filhos de Deus. Muito obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos, da minha irmã, que está junto comigo aqui nessa pegada de fé, de esperança, a todos os irmãos que estão no Telegram e que receberão essa palavra e que irão assistir e que eu espero que consigam colocar em prática. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Glória a Deus.